Doutor João, gostaria de saber do senhor, com o senhor como advogado criminalista, o entendimento jurídico sobre o caso Maria. Então, preliminarmente é importante a gente registrar que o caso está sendo apurado pelo delegado Castro e sua equipe, o Dr. Bruno, e seus respectivos agentes, entre eles o agente Marcos, um expert aí, que tem elucidado muitos casos na cidade de Planaltina, uma pessoa de extrema competência, são profissionais de extrema competência. A tipificação da conduta feita nesse momento pelo delegado, ela não está errada. Tá? Quando ele tipifica o crime por hora, na sua forma simples, como um crime omissivo impróprio, nesse momento é porque ele não tem o resultado do laudo. Explico isso. O crime de homicídio simples, por exemplo, o caput, ele tem uma pena de 6 anos a 20 anos no nosso Código Penal. Se esse crime não é simples e ele é qualificado, seja por motivo fútil, motivo torpe ou pela própria asfixia prevista aí no artigo 121, parágrafo 2º e 6º do Código Penal, essa pena ela tem um aumento extremamente relevante. Ela vai passar de ser de 12 a 30 anos, 12 a 30 anos. Isso vai ter interferência na fase de execução. Uma pessoa que responde por um homicídio simples, ela não está respondendo por um crime hediondo, tá? Diga-se de passagem. Ela estará respondendo por um crime simples. E na sua execução, se preso ficar, quando do cumprimento da sua pena, se condenado for, ela vai ter a progressão com 1/6 da pena. Tá? Então ela vai sair mais rápido da cadeia. Se nós estivermos diante de um caso de homicídio qualificado pela asfixia, tudo bem? Pela asfixia, essa pena só vai poder ter uma progressão, o requisito objetivo ali previsto no artigo 112 da Lei 7.210 de 1984, ela só vai ter uma progressão com 2/5. Isso considerando que ela é tecnicamente primária. Porque se ela não fosse tecnicamente primária, essa progressão só poderia acontecer com 3/5. No caso concreto aqui da Maria, eu entendo que a capitulação feita pelo delegado de polícia, o excelentíssimo senhor Dr. Castro, que é o adjunto-chefe da Tijuana Primeira, ela está correta. Mas isso não quer dizer que com a chegada do laudo, isso não pode ser modificado. E entendo, inclusive, juridicamente, que deve, não é que pode, deve ser modificado. E pela seguinte razão. Para uma pessoa ser denunciada por um crime, e aí diga-se de passagem qualquer crime, é necessário alguns requisitos. E quais são esses requisitos? A prova da materialidade e indícios de autoria. Certo? Isso, previsão legal do artigo 41 do Código de Processo Penal. Para ser denunciada, ela precisa disso. Vamos então nos ater ao caso Maria. A prova da materialidade, ela existe? Existe, Foi atestado o óbito. Tá aí, Ótimo. Os indícios de autoria, ele existe? Bom, ele existe. Por quê? Porque a Camila viu a criança chorando, viu o exato momento que a Marina se irritou com o choro da criança, isso é extremamente importante, joga objetos no chão, então ela não estava contente com o choro daquela criança, entra naquele quarto, e ao entrar naquele quarto, há uma mudança na tonalidade do choro, no qual, no entendimento da minha cliente, é uma probabilidade muito grande da criança estar sendo o quê? Sufocada. Eu indago. Isso não é indício suficiente de autoria? Na minha concepção, no meu entendimento, os indícios eles são claros. Agora, se formos para tratar das qualificadoras,
previstas lá no 121, parágrafo 2º seguintes, incisos seguintes, obviamente, em especial, a asfixia, prevista no inciso 3º do citado dispositivo legal, obviamente tem que aguardar vamos ter que aguardar a conclusão do laudo, né? Até porque nós não temos capacidade técnica para, né, atestar que essa criança foi vítima de fato de uma asfixia, né? Que ela foi vítima de asfixia. Isso vai ter extrema relevância, né, na tipificação da conduta, na tipificação do crime, né? Vai ter extrema relevância, porque se isso ocorre, eu não tenho dúvida que o crime foi cometido, né? Existem indícios de autoria, existe prova da materialidade, e nós estaríamos diante de um crime doloso, e aí não estamos falando de dolo eventual. Dolo eventual é aquele crime que o agente não tem a intenção, mas assume o risco de produzir o resultado. Tecnicamente isso também está comprovado agora, mas o laudo pode mudar esse dolo. Ele vai passar para o dolo direto. Tá? Por quê? Porque eu tenho a prova da materialidade e eu tenho indícios suficientes de autoria que a Marina, né, sufocou essa criança, caso assim o laudo ateste. E aí essa pena, né, vai ter que ser mudada, não vai responder de 6 a 20, estaria respondendo de 12 a 30 anos. Para nós entendermos, os crimes de omissão, eles são divididos em omissão própria, né, própria e omissão imprópria. Os crimes de omissão própria, esses crimes, eles não dependem de um resultado. A gente pode citar o artigo 135 do Código Penal, né, que é o crime aí de omissão de socorro. Ele não depende, né? O abandono material também, salvo engano, do artigo 244. Né? Ele não vai depender do resultado. Já no crime de omissão imprópria, que é o caso que o delegado tipificou, ele depende de um resultado. Ora, essa criança foi encontrada dentro de um saco confeccionado pela própria creche, né? Sem ser visado pelo Inmetro, obviamente, entendeu? Que não tinha sequer um zíper. E a criança com os braços, inclusive, imobilizados. A criança foi encontrada de cabeça para baixo, com o nariz sobre o colchão, ainda com o agravante de ter um protetor sobre a cabeça, né? Tecnicamente, sem analisar os demais elementos probatórios, já dá para se concluir tranquilamente pelo dolo eventual, né? Que repise-se, o dolo eventual é aquele dolo que o agente não tem intenção, né, de praticar o delito, mas ele assume o risco de produzir o resultado. Esse saco, doutor, cortando o senhor um pouquinho, foi a própria Marina que fez para essa criança? Exatamente, especificamente para Mariana, tá? E o que chamou a atenção, inclusive, né, eu sugeri ao delegado, na hora da apresentação desse cliente, que fosse apreendido esse saco, né? Uma vez que ele vai ser objeto de prova nos autos do processo, e tendo as minhas clientes narrado sobre esse caso, eu acho interessante que seja apreendido. Então foi feito pela Marina para colocar a Mariana, entendeu? Esse saco foi especificamente feito para ela. Então, só para concluir o raciocínio jurídico, uma coisa, gente, é você se omitir, deixar uma criança ali e ela falecer. Isso tem relevância para o direito penal, né? Tem extrema relevância para o direito penal, direito criminal, e também, né, para a sociedade. Né? A conduta é menos grave de quem deixa. Não que seja correto, não que deixe de ser crime, mas a conduta ela é menos grave. Se você deixou ali e por uma negligência, né, você deixa de ir lá cuidar da criança, isso é uma situação. Outra coisa é você pegar a cabeça de uma criança e asfixiar. Aí é uma conduta, né? Se isso vier comprovado no laudo, aí nós estaremos de uma conduta realmente monstruosa. Entendeu? E nós só vamos poder atestar isso com segurança após o resultado do laudo do exame de corpo de delito, né? Essas são as considerações da defesa. Espero ter esclarecido aí, né, para vocês e para a sociedade qual foi a nossa participação até agora nesse caso. Tá certo, doutor João, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, digo eu. Tenha um bom dia.